Em um mundo que teve sua paz abalada pela aparição repentina de monstros, uma existência praticamente extinta, a aparição de algo fez com que a existência desses seres se tornasse possível, a Torre. Neste lugar, nosso protagonista era um poderoso necromante, porém acabou sendo traído por seu grupo. Após despertar novamente, 10 anos no futuro, ele decide recomeçar na Torre em busca de vingança contra todos. Esta é a parte 18. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista se encontrou com os assassinos mandados por Caim para eliminá-lo. Logo em seguida, Tony convoca uma enorme criatura atrás deles, que os ataca, mas Ryoki consegue desviar e ajudar Haru e Mio. Com isso, Ryoki descobre que um deles é um necromante, acreditando ser aquele com a máscara. Hendrik, irritado, fala que vai dividi-los em dois, porém, antes que possa fazer alguma coisa, a cobra o ataca. Basil questiona se ele é realmente da raça dos dragões e diz que ele também pode ser seu animal de estimação. Além de dizer que mal pode esperar para ver como suas escamas vão brilhar. Hendrik, bastante irritado, diz que se recusa e vai dizimá-lo, indo para cima dele. Um pouco mais ao lado, Tony fala para Ryoki que a raça dos dragões não virá em seu auxílio. Ryoki pensa que só de olhar para esse cara fica claro que eles são do Hadar 300 e ainda mais forte que aquela mulher chamada Shane. Com isso, animado se questiona se vai ver o quão fortes os necromantes estão nesta época. Em seguida, ele fala para Haru e Miho ajudarem Hendrik e depois que acabarem com esses caras vão subir para o Andar 60. Elas duas confirmam e vão rapidamente na direção de Hendrik. Após isso, Ryoki fala que vai enfrentá-lo. Tony fala que é isso que ele quer. Rapidamente, as invocações deles começam a batalhar. Tony pensa que um necromante comum deveria ter sido dominado apenas pelos seus soldados esqueletos, exatamente como dizem os rumores. Assim, pergunta a Ryoki se sua classe é mestre espiritual. Ryoki confirma e questiona o porquê disso. Tony diz que esse título é bom demais para ele e fala para Ryoki lhe entregar esse poder. Ryoki pergunta o que vai acontecer se recusar. Tony, irritado, responde dizendo que vai tomá-lo à força se for necessário. Um pouco mais ao lado, Haru e Miho chegam onde Hendrik estava batalhando, porém, logo em seguida, elas são atacadas por uma enorme criatura, sendo engolidas. Ryoki não acredita que as garotas foram engolidas por aquela coisa. Tony fala que se ele não quiser entregá-lo, fará com que seus colegas morram horrivelmente. Ryoki apenas diz para ele calar a boca e deixá-las irem. Em outro lugar, alguns escaladores estavam eliminando os soldados de Gold Leech, mas logo em seguida um deles é acertado. O outro pergunta se ele estava bem. O cara questiona quem jogou a pedra nele antes. No entanto, logo percebe que não eram pedras, mas sim moedas de ouro. E diz que encontrar moedas de ouro neste caos é muita sorte. Entretanto, após isso, eles são eliminados por uma explosão. Asher, ao observar, percebe que a primeira fila continua sendo atacada com o mesmo padrão, o que torna muito arriscado avançar ainda mais para perto do edifício. Ele se pergunta se eles têm um mago tão incrível assim. Dentro do edifício, Golish estava atacando todos que estavam se aproximando. Ele pensa que esse método também não vai durar muito tempo, e com o tempo sua presença também será descoberta. Assim, diz para Ryoki se apressar e vir logo. Voltando para a batalha, Ryoki vai na direção da criatura que Tony convocou e que engoliu Haru e Miho. No entanto, Tony aparece na sua frente e o impede, dizendo que ele não vai passar, e também fala que vai se apresentar. Seu nome é Tony, o Rei dos Mortos, e vai tirar o poder do mestre espiritual e se tornar o verdadeiro sucessor do Estrela da Morte, Ryoki. Ryoki fica surpreso ao ouvir isso. Dentro do estômago da criatura, Miho acorda. Haru pergunta se ela estava bem, porém, logo em seguida começam a aparecer vários esqueletos. Do lado de fora, Hendrik percebe que a criatura estava começando a ir para o subsolo, questionando se aquela coisa planeja fugir com as garotas em seu corpo. Com isso, fala que não vai deixar. Entretanto, rapidamente a cobra de Basil vai em sua direção. Mesmo conseguindo se defender, outra cobra menor sai da boca dela e acaba mordendo Hendrik. Logo em seguida, Hendrik sente algo de errado.
Devido a isso, ele lança um ataque jogando a cobra para longe e se pergunta se isso que a cobra colocou em seu corpo foi algum tipo de veneno, mas logo percebe que era outra coisa. Para sua surpresa, ao olhar para cima, ele vê vários dragões. Hendrik pensa que isso, sem dúvidas, era aquele dia, lembranças daquele dia em que os dragões destruíram sua cidade natal, o começo da sua ira por essas criaturas. Em seguida, Basil pergunta se Hendrik odeia a raça dos dragões. Hendrik pergunta se ele estava vendo isso também e acredita que isso deve ser por causa daquela mordida que levou. Basil confirma, dizendo que ela esclarece as memórias negativas do inimigo e pode até compartilhar com ele. Mas fala que não entende, perguntando como Hendrik pode odiar uma criatura tão linda. Hendrik diz que isso não tem nada de lindo. Basil fala que Hendrik pode até se tornar um dragão, questionando se isso não é muito bom. Hendrik, bastante irritado, pergunta se Basil sabe sobre aquilo e grita dizendo que odeia o inimigo que pisoteou sua cidade natal. E essa raiva é dele ter renascido naquele mesmo inimigo sem ser capaz de se vingar, e diz para ele não falar como se soubesse de tudo. Basil pergunta se está chateado por causa de algo assim, pois não consegue entender, questionando se isso não é um pequeno preço a pagar para se tornar um dragão. E também pergunta quantas pessoas acha que ele teve que eliminar para coletar essas cobras, para conseguir essa beleza, acreditando que esse tipo de sacrifício é barato. Com isso, Basil fala que vai se apresentar, sendo um dos 4 reis chamado Basil, o homem que ama todas as coisas escamosas. E se vier até ele, também será capaz de amar o seu verdadeiro ser. Hendrik, bastante irritado, fala que nesse caso vai se apresentar também, sendo o matador de dragões chamado Hendrik, aquele que destruirá todas as coisas escamosas deste mundo. Basil fala que isso significa que eles estão forçados a lutar, com isso Hendrik vai com tudo para cima de Basil. E com um ataque rápido, Hendrik dizima a cobra, porém ele logo percebe que isso é interminável. Mas mesmo assim diz para Basil atacar o quanto puder e pergunta se ele acha que pode o pegar com essas cobras pequenas. Porém, logo em seguida, uma enorme cobra aparece e com isso Hendrik percebe que as pequenas eram apenas uma isca e devido a isso ele acaba sendo pego, começando a ser esmagado. Ele pensa que se continuar assim, seu corpo será espremido até a morte, devido a isso precisa escapar rapidamente. Porém, assim que vai usar a magia de teletransporte, Basil se aproxima e fala que pegou ele, dizendo que Hendrik é muito descuidado e seus sentidos e instintos ainda estão muito fracos para enfrentar seu oponente. Com isso, diz para apenas obedecê-lo, ativando sua habilidade. Basil fala que sua magia está completa e agora Hendrik será seu escravo. Ele pensa que só há uma maneira de escapar da sua característica agora, devia se transformar em um dragão e se libertar. Mas sabe que ele não pode fazer isso, porque seu ódio por aquele dragão era inimaginável, e isso inclui também, pois ele não consegue se aceitar como um dragão. Com isso, fala para Hendrik que ele não quer vestir a pele do seu inimigo, assim diz para apenas aceitar ser seu animal de estimação. Um pouco no passado, após a luta contra Shane, Ryoki fala que Hendrik não quer ser seu inimigo, então questiona se ele vai simplesmente deixar esse poder apodrecer. Hendrik fala que é um matador de dragões. Ryoki diz que ele está errado, pois eles são apenas escaladores do andar 50. E até mesmo escaladores do andar 300 estão sujeitos a penalidades, assim devem dar tudo para vencer com força, isso porque eles ainda são fracos. Com isso, eles devem usar todos os meios disponíveis. Voltando ao presente, Hendrik começa a se transformar no dragão. Basil fala que isso não faz sentido, pois com base no que ele vê em suas memórias, isso não deveria ser possível. Hendrik pensa que por ser fraco, ao enfrentar aqueles que estão acima, tem que usar tudo o que possui. Com isso, diz que vai eliminar Basil, custe o que custar. Basil começa a rir, dizendo que Hendrik é realmente incrível. E vai capturá-lo, aconteça o que acontecer. Voltando para a batalha de Ryoki, ele e Tony estavam trocando vários ataques. Ryoki pensa que suas criaturas convocadas e seu corpo principal foram empurrados pouco a pouco. Esse cara realmente tem estilo de luta. E logo percebe que Tony estava copiando exatamente seu antigo eu, o Estrela da Morte. No entanto, precisa salvar as garotas e rapidamente se encontrar com Goliath. Com isso, desviar não é uma opção, precisa atacar e acabar com esse cara logo.
E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!